Em Teu nome, Jesus, nós tomamos a autoridade sobre esse lugar, sobre as casas, os ambientes nos quais as pessoas, os filhos e filhas nos assistem. Nós tomamos a autoridade do ar, do espaço, no poder do Teu nome, Jesus. Clamamos que Tu sejas o Senhor da nossa vida, da nossa família e desse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deuteronômio capítulo 8, versículos do 2 até o 5. Deuteronômio 8, do 2 até o 5. Veja bem que essa passagem tem a ver um pouco com o que nós refletimos na quarta, mas traz uma outra perspectiva também, que é muito interessante para nós entendermos os processos que a gente está vivendo. Porque existe um princípio na vida espiritual, nós como sacerdotes que às vezes dirigimos pessoas espiritualmente, fazemos a direção espiritual, nós sabemos que uma das piores coisas na vida espiritual é a pessoa não saber dar nomes ao que ela está vivendo, é ela estar numa estação sem saber qual é ela estar no deserto achando que está no inverno, ela está na neve achando que está na praia, A gente precisa se situar no que Deus está fazendo na nossa alma, porque senão a gente não coopera com a graça dele e a gente acaba atrapalhando o que ele está fazendo e se tornando também um empecilho para aquilo que ele quer realizar. Então, a partir do versículo 2, Deuteronômio 8, aqui é Deus falando do tempo que o povo ficou no Egito, os 40 anos, e o propósito um pouco daquilo. Lembra-te de todo o teu caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu, nesses 40 anos no deserto, para te humilhar e pôr à prova, em algumas traduções, para provar o teu coração, e para conhecer o que estava em teu coração, se observarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te permitiu passar fome, te deu a comer o maná, que nem tu nem teus pais conheciam, para te mostrar que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Tuas vestes não se rasgaram sobre ti, e os teus pés não se incharam durante esses 40 anos de caminhada. Reconhece, pois, e grava em teu coração, que como um pai corrige o seu filho, em outras traduções, como um pai ensina, educa o seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus. Vou ler o versículo 5 novamente. Reconhece, pois, em teu coração que assim como um pai corrige o seu filho, assim te educa, te corrige, te ensina o Senhor teu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja bem, amado filho, amada filha, essa passagem é muito bonita, muito especial, porque ela está falando um pouco sobre o propósito da dor, o propósito do sofrimento, o propósito do deserto. Deus está dizendo, olha, vocês ficaram 40 anos no deserto, e lá no deserto o Senhor provou o coração de vocês, Ele permitiu que vocês enfrentassem um momento de fome, mas logo depois já enviou o maná, para mostrar para vocês que vocês precisavam depender dEle. Ele permitiu que vocês passassem por alguns momentos difíceis caminhando nesse deserto, mas nesses 40 anos o pé de vocês não inchou, ou seja, vocês conseguiram caminhar, Deus sustentou, vocês não morreram, Deus deu a comida do céu, o maná que eu falava na quarta-feira, Deus deu as codornizes, as codornas que caíram do céu para vocês comerem, Deus fez sair água da rocha, mas reconhece que em tudo isso, Deus como um pai estava corrigindo, educando, ensinando vocês. O verbo do hebraico poderia ser traduzido com essas 3 conotações: corrigir, ensinar ou educar. No deserto, Deus não estava punindo vocês. Deus estava corrigindo, Deus estava ensinando, Deus estava educando vocês. E isso é muito profundo para nós. Por quê, amado filho, amada filha? Veja bem, vamos refletir de maneira bem lógica. Você sabe que onde eles estavam no Egito, até a terra de Canaã, a terra de Israel, era aproximadamente 425 quilômetros. E as caravanas dos peregrinos, das pessoas, geralmente faziam esse trajeto, percorriam esse trajeto a pé, em aproximadamente um mês, um pouquinho mais, eram 40 dias. Vamos colocar assim, 40 dias com uma folga, Porque tinha mulheres e crianças, idosos, que andavam, mulheres gestantes, que acabavam andando um pouquinho mais devagar. Então veja bem, um trajeto de 40 dias durou 40 anos. Claro, existem contextos dentro aqui da narrativa, óbvio, existem, o povo resistiu, o povo foi duro de coração, mas também existe um princípio espiritual por trás que às vezes a gente não percebe.
Quando Deus não os levou para a terra prometida pelo caminho mais rápido, pelo caminho mais fácil, Deus não os estava punindo, nem sofrendo, fazendo-os sofrer à toa, Mas esse caminho alongado no deserto foi algo estratégico da parte de Deus. Por quê? Porque Deus viu que eles não estavam prontos para chegar na terra prometida naquele momento. Que os inimigos que estavam na terra prometida, que eram guerreiros, tinham exércitos formados lá, tinham povos lá, 7 nações. Deus viu que os inimigos que estavam na terra prometida eram mais fortes do que os israelitas. Deus viu que eles não estavam prontos para suportar o peso da bênção. Deus viu que eles não estavam prontos para entrar na terra prometida. Então Deus os inseriu nesse tempo de prova para que eles crescessem. Por quê? Porque eles não eram um povo, eles eram um monte de escravos que viviam no Egito. Então no deserto Deus os ensinou a ser um povo, a ser uma só coisa, uma só nação, ter comunhão, ter unidade. Deus os treinou através das provações para a guerra. Deus os treinou através das privações para eles confiarem e dependerem totalmente de Deus. Porque uma coisa que o deserto, que a provação precisa nos ensinar, você na provação da doença, do desemprego, da depressão, da ansiedade, uma coisa que a provação, que o deserto tem que nos ensinar é a depender única e exclusivamente de Deus. Então, o deserto foi a escola de Deus, na qual Deus os ensinou a depender unicamente dele. Eles não estavam prontos. Então, esse delay, esse atraso, não foi uma punição de Deus, pelo contrário, foi o carinho de Deus. E na minha e na sua vida é assim também. Porque se Deus te der uma bênção muito grande, antes de você estar preparado para ela, essa bênção não vai ser uma bênção, vai ser um fardo na sua vida. Se ele faz uma promoção chegar, se ele faz o seu ministério, você evangelizador, estourar, se ele faz tudo acontecer sem você estar preparado, isso vai ser um fardo, não uma bênção. Você não vai ter condição de sustentar o peso da bênção. Porque veja bem, com um novo tempo, vem novas provações. Com um novo nível, vem novos demônios. Com a promoção, vem novos gigantes. Com um tempo de nova visibilidade, nova promoção, vem novas perseguições. Então Deus está te preparando no deserto para você chegar à terra prometida. E aquele povo, infelizmente, não entendeu que no deserto, o deserto era uma oportunidade para eles se tornarem mais fortes. Muitos não entenderam. Era uma oportunidade para eles desenvolverem melhor o seu caráter, as virtudes, para eles fazerem os músculos espirituais crescerem. Sabe? E saiba que a dificuldade, a provação, o deserto que você passa, que eu passo, não é sem propósito. Como eu dizia quarta, nem tudo é o demônio, mas tem coisas que são permissões de Deus. Na verdade, tudo é permissão de Deus, né? Mas tem coisas que são permissão de Deus, é um teste para você. Deus está testando o seu coração, como testou o coração daqueles homens no deserto, daquelas mulheres, para ver como você se comporta, sabe? Ele testa o seu coração para ver se você vai continuar amargo ou se você vai reagir do jeito certo. Deus quer ver se você vai continuar fazendo bem para as pessoas que te fazem o mal. Deus quer ver se você vai continuar honrando o que você prometeu para Ele, mesmo quando ninguém está vendo. Deus quer ver se você vai continuar servindo Ele com todo o coração quando não tiver plateia, quando não tiver tanta gente curtindo o que você faz. Se você provar para Ele que você está pronto, mesmo no deserto, aí Ele vai te levar para a terra prometida. Aí Ele vai te confiar mais. Deus está sempre testando o nosso coração, sabe? Para ver se a gente vai reagir do jeito certo ou errado no deserto. Mas tem gente que no deserto começa a pecar, falar mal, mentir, se amargar. Que eu estou aqui mesmo, ninguém reconhece o que eu faço. Tudo bem, então Deus fecha a porta e vai te deixar no deserto. Infelizmente é assim que funciona. Isso é bíblico, eu não estou inventando, é só você ler o livro do Deuteronômio. Ninguém está reconhecendo o meu trabalho, e ninguém me dá o favor, ninguém me abre a porta, o fulano tem, eu não tenho. Se amarga nessa situação, você está pedindo para Deus: Senhor, eu não quero passar no teste, me deixa morrer no deserto. Mas, se no deserto, quando você não tem reconhecimento, quando as pessoas não te dão o que você quer, quando a doença está acontecendo,
quando você não tem todos os favores que você queria, se aí você continua honrando a Deus, se aí você continua amando o próximo, se aí você continua fazendo o seu melhor quando ninguém está vendo, tenha certeza que Deus vai te honrar e Ele vai te levar à terra prometida. O deserto é uma oportunidade de você provar para Deus que você está pronto para ir para um novo nível. Não é uma punição, é uma etapa muito importante e você tem que ser aprovado para subir para um novo nível. É como na escola, é como num jogo de videogame. Você precisa passar de fase, você precisa passar de semestre, você precisa ir bem nas provas, sabe? E Deus usa, filho, filha, guarda isso no seu coração. Os atrasos, as esperas, os inconvenientes, as perseguições, as dificuldades, para fazer o seu trabalho em nós. Para fazer o seu trabalho em nós, sabe? Talvez a situação não está mudando no seu casamento, no seu trabalho, mas você não entendeu que, mesmo que a situação não mude, Deus está usando a situação para mudar você. O deserto não mudou, mas o deserto te muda se você deixa, se você entende. O deserto continua à minha frente, mas eu não sou o mesmo no deserto. O deserto está mudando a mim, sabe? E eu digo para você, Deus não permitiria essa situação de deserto se Ele não tivesse um propósito para ela. Se Ele não pudesse tirar algo melhor dela. Se isso não fosse uma preparação. Os israelitas, eles não entenderam que aquilo era uma preparação. Uma preparação, sabe? E saiba que antes de você ser promovido, em todos os sentidos, eu uso a palavra promoção como uma figura de linguagem, né? Você vai experimentar um tempo de teste de prova. Inevitavelmente. É o caminho de Deus. É assim que Deus trabalha. E se você deixa os problemas, sabe? O trânsito, a bagunça em casa, aquele colega de trabalho difícil, os problemas na igreja amargarem você, se você continua reagindo do jeito errado, bebendo, falando mal, descarregando suas tensões de forma errada, sabe? Sem dar uma resposta diferente, você vai ficar sempre no mesmo nível. Porque você não entendeu que isso era uma prova importante que você deveria enfrentar para ser aprovado. Simples. Simples assim. Olha, se você não se decide a aprender com o deserto e a fazer o que é certo nele, honrando a Deus, você não vai chegar à terra prometida. Infelizmente, né? Olha, Deus não levou os israelitas pelo caminho mais rápido, porque eles precisavam do deserto. E lá no deserto, muitos continuaram se endurecendo. E aí perderam o favor. Não é? Perderam a graça. Então veja bem, aquilo não foi um castigo de Deus. Deus estava fazendo um favor para eles. Porque veja bem, se você começou a treinar boxe há 3 meses e Deus te dá uma promoção de você enfrentar o campeão do mundo, isso é uma promoção? Pelo contrário, você vai levar uma coça que talvez você nunca mais vai enxergar direito, tanto murro no olho que você leva. Que promoção, que promessa sem jeito, né? É que eu queria estar lá. Calma, meu amigo, Deus está te preparando. No deserto, seus músculos estão se tonificando. É porque eu queria estar lá, padre. Vai para você ver o que vai acontecer, né? O exemplo básico. Mas veja bem, Deus está provando a sua fidelidade quando ninguém está vendo. Eu me recordo de uma coisa bem interessante. A primeira pregação que eu fiz foi interessante. Eu era gurizão ainda, um jovem, né? Eu vim para a igreja, eu sempre tive muita vontade de falar do que Deus fez na minha vida quando eu fiz a experiência com Jesus. E a primeira pregação que eu fiz foi num asilo, né? Gente, eu preparei aquela pregação acho que um dia inteiro. Dei o meu melhor, fui lá, escrevi início, meio, fim. Claro, eu não tinha conhecimento que eu tenho hoje como sacerdote e tal, mas dei o meu melhor, rezei, pedi o batismo no Espírito Santo e tal. Aí depois que acabou a minha pregação, eu fiquei sabendo que 75% dos velhinhos eram surdos. Não, padre. Lá estou te falando, lá no asilo, lá no Paraná, né? Aí eu tendi a ficar triste, mas uma voz falou no meu coração: seja fiel aqui. Você não tem noção aonde eu vou te levar a pregar se você for fiel a mim. Aonde eu estou te levando. E eu comecei a pregar ali no asilo com os velhinhos surdos. E mesmo deles não ouvirem a minha voz, tem um jovem ali dando atenção para eles, abandonados pela família, era a pregação que eles precisavam ouvir, entendeu? Na época eu não entendia, hoje olhando para trás, né, adulto, eu consegui entender. Mas eu comecei a pregar ali, né? Grupos de jovens, que tinha 5 jovens, às vezes 10, né, na época. Mas eu dava o meu melhor, gente, eu me recordo. E não estou me colocando como exemplo, eu estou contando um exemplo prático da minha vida, né, que elucida isso. E Deus me dizia: seja fiel, que um dia eu vou te levar a pregar em lugares que você nem imagina. Olha, hoje eu estou fazendo uma pregação para milhares de pessoas na televisão.
tantas vezes nos acampamentos nossos, em tantos lugares. Mas eu não entendia com tanta clareza, mas pouco a pouco eu fui percebendo que Deus estava me provando, né? E se Ele me colocasse naquela época para estar aqui, não seria um bem, seria um mal para mim. Eu não estava pronto. Então o deserto foi me preparando, foi me preparando. Talvez você fale, pai, mas eu já sou velho, eu já estou tantos anos fazendo isso. Calma, você não é Deus, é? Ele sabe o tempo das coisas. O seu compromisso é com Ele, não é com o seu patrão. Eu estou trabalhando de qualquer jeito porque eu não gosto do meu patrão. Seu patrão é Deus. Ele está vendo você desviando coisas na empresa. Estou dando um exemplo, tá, gente? Ele está vendo você matando o trabalho, Ele está vendo você enrolando. Faça por Ele. Existe uma passagem do Novo Testamento que diz que tudo que vocês fizerem, o façam como para o Senhor, não para os homens. E Ele vos dará a recompensa. Sabe? Então, veja bem, o sofrimento é uma oportunidade para passar no teste, né? Uma oportunidade para crescer. Mas tem muita gente que não entende o propósito da dor, né? Mas enfrenta o sofrimento com egoísmo, sem crescer. Sabe? Deus sabia que aqueles homens e mulheres precisavam daquilo. Como Ele sabe que você precisa da dificuldade que você está enfrentando para você crescer, para você desenvolver o seu caráter. Cada obstáculo que você enfrenta é sinal que Deus está preparando algo grande para você, algo especial. E você precisa passar no teste, sabe? Se Deus te desse tudo agora, isso não seria uma bênção, como eu falei, mas um peso, né? Olha, não fica amarga, não desanima diante do seu sofrimento, mas dá uma resposta diferente. Não fique chorando as pitangas com dó de você mesmo, né? Porque Deus está te olhando. E Ele vê que quando Ele te prova e você continua sendo fiel na perseguição, na injustiça, quando você continua sendo bom com quem não é bom, quando você permanece em paz, quando você deveria estar irado, quando Ele vê que seus músculos espirituais estão se desenvolvendo, aí Ele vem e abre as portas, te dá o favor e te leva a um novo nível. Porque, gente, Deus tem o favor, Deus tem as pessoas para te ajudar, Deus tem as portas perfeitas para abrir. Ele só não fez ainda porque talvez você não passou no teste, ou porque você não entendeu que você está no teste, né? Gente, vamos olhar, olha, tem personagens bíblicos que encarnam isso aqui de maneira singular. José do Egito. Deus deu uma promessa para ele, um sonho. Você vai reinar sobre todos os seus irmãos. Só que nem sempre a unção vem com a promoção, né? A unção vem antes, a promoção vem depois. Você tem que passar no teste. Com a unção vem o teste, a prova. Com o sonho vem a perseguição. Com o novo nível vem a aprovação. Então, você foi ungido. Ali José do Egito foi ungido naquele sonho. Você vai reinar sobre os seus irmãos, mas veio a prova, ele foi vendido pelos irmãos. E lá na frente veio a promoção, ele se tornou o segundo homem mais poderoso daquele mundo, do mundo que existia naquela época ali, o Egito, né, que era o maior império que existia. Sabe? Davi, Saul, o profeta foi na casa dele e ungiu como rei de Israel. Mas ele já foi assumir o palácio? Não, ele ficou cuidando das ovelhas por um longo tempo. Depois foi enfrentar Golias, depois Saul perseguiu e depois lá na frente Deus o colocou no trono. Então com a unção não vem a promoção, a unção vem primeiro, você precisa provar que você é digno dela, aí a promoção chega, aí o crescimento chega, aí a bênção chega. Eu sou apaixonado pela figura de José do Egito, como eu estava dizendo, porque veja bem, gente, José sofreu algo muito sério. Talvez a aprovação na nossa vida não seja tão trágica como a dele, né? Mas ele foi vendido pelos irmãos, colocado numa cova. E em nenhuma parte você vê a Escritura dizendo que José estava triste, desanimado, reclamando, pecando, se entregou ao pecado, à impureza, porque ele foi vendido pelos irmãos. Não, ele honrou a Deus. Tanto que ele foi preso porque a esposa do governador do Egito queria sair com ele, e ele, sabendo que era errado, um homem temente a Deus, não quis, e ela o acusou injustamente, e ele foi preso. E lá na cadeia, como que José do Egito agiu? Ele ficou reclamando, triste, fechado, egoísta, fechado na sua dor, porque o sofrimento, ele não pode te fazer uma pessoa mais egoísta, ele tem que te fazer uma pessoa mais aberta. Mas é uma tendência a gente se voltar para a nossa dor. José não se voltou para a sua dor. O que ele fez na cadeia? A Bíblia diz que lá na cadeia, um copeiro que estava preso junto com ele, teve um sonho, e ele colocou os seus dons à disposição. Ele tinha o dom de interpretação espiritual, o dom de Deus, e ele interpretou os sonhos do copeiro lá na cadeia. Ele podia ter dito, olha, meus problemas são maiores que os seus, meus irmãos me venderam, me erra, copeiro, deixa eu morrer aqui na minha.
eu tenho dó de mim mesmo porque ninguém me valoriza, eu sou muito bom, sou muito talentoso, ninguém me vê, né? Não, mas ele colocou o dom, ele continuou servindo na injustiça. Ele continuou fazendo o certo quando as pessoas fizeram o errado com ele. Sabe? Então, servindo o copeiro saiu da prisão, o faraó teve um sonho tremendo, não sabia interpretar, e disse para os seus servos: olha, vocês sabem de alguém que pode me ajudar a interpretar o sonho? Na hora o copeiro se lembrou: tem um menino lá na cadeia que interpretou o meu sonho, é um homem diferente, um homem de Deus. E o faraó: manda vir esse rapaz aqui. E José do Egito interpretou os sonhos do faraó perfeitamente, e o faraó o fez o seu vice-governador. Simples assim, ele foi promovido do chão para o céu, né? Do inferno para o céu, da cadeia para a governança da maior nação do mundo, em um momento. Por quê? Porque ele foi fiel na aprovação. Ele serviu a Deus quando estavam fazendo o errado com ele, ele continuou fazendo o certo. Mais uma vez eu digo, ele não tinha a obrigação de interpretar o sonho desse copeiro na cadeia. Ele estava, me perdoe o termo, lascado na cadeia. Me deixa quieto aqui, eu não quero saber de sonho seu não. Mas ele não foi egoísta, ele não teve dó de si mesmo. Gente, Deus não abençoa gente egoísta que tem dó de si mesmo. É uma lástima a pessoa que fica com autopiedade, é uma lástima. Ai, padre, sabe o que é? Ninguém me ama, ninguém me vê, ninguém me quer, ninguém reconhece o meu talento, eu sou tão bom. Se você fosse tão bom, em primeiro lugar, você venceria essa autopiedade, essa reclamação, essa amargura e continuaria indo para frente, sem ficar se achando o centro do universo. Né? Desculpa a facada, mas é isso que a palavra está nos dizendo, né? E veja bem, Deus olhou para a fidelidade de José naquela cadeia. Deus olhou para a fidelidade de Davi cuidando das ovelhas. Davi podia ter dito: mas eu fui ungido como rei, por que eu estou sozinho com essas ovelhas? Mas o próprio Davi disse a Saul quando estava para enfrentar Golias: olha, eu cuidava das ovelhas de meu pai, de vez em quando aparecia um urso, um leão, para comer, matar as ovelhas. E então eu defendia as ovelhas de meu pai, eu matava o leão, matava o urso. E Deus me preparou lá para enfrentar esse gigante. Pode deixar ele vir. Talvez Davi já tinha usado a mesma estratégia que usou com Golias, com o leão e o urso lá no pasto do seu pai, né? Com a pedrinha jogando na testa do urso, indo e cortando a cabeça do urso. Foi assim que ele matou Golias. Então, a unção exige humildade e paciência. Você foi ungido agora, mas você vai passar pelo teste. E talvez você não entendeu que como Deus provou José, Davi e todos os homens e mulheres da Bíblia, todos, Ele está provando você, sabe? E quando Ele te prova e você continua sendo fiel na perseguição, quando você continua fazendo certo, quando estão fazendo o que é errado com você, aí Ele te abençoa, aí Ele abre portas que você não tem noção, sabe? Quando você continua sendo íntegro no seu trabalho, mesmo sem ser reconhecido, quando você continua fazendo coisa certa, quando ninguém está vendo, Deus está olhando como você, talvez a aprovação que Ele vai te dar não é como a de José, teus irmãos não vão te vender, você não vai para a terra estrangeira, onde você não fala a língua, ser preso, mas é na aprovação do dia a dia que Deus está te provando, te vendo. Ele está vendo como você reage no trânsito, Ele está vendo como você trata as pessoas que trabalham com você, Ele está vendo como você se comporta na internet. Ele está vendo como você lida com as pessoas, como você trabalha. Aí Ele está te provando. Mais uma vez eu digo, você não está tocando, cantando, trabalhando, pregando, dirigindo para homens. Deus é o seu patrão. Sabe? Ele é o seu patrão. Então a gente precisa entender. Não é com peso, tá, gente? Ai, Deus está me vendo. Não, não. Ele, como um pai amoroso, está te dando uma prova como uma oportunidade para chegar lá, como uma oportunidade para crescer. E quando você passa no teste, Deus começa a abrir portas que você nem imaginaria que poderiam existir. Quando que José imaginaria, gente, que ele, vendido pelos irmãos, preso, acusado injustamente, se tornaria o vice-governador da maior nação do mundo, com o maior exército do mundo? Quando que ele imaginaria que ele seria fonte de sustento para os seus irmãos? Para a sua família, né? Então tenha certeza que onde você foi humilhada, aí Deus vai te exaltar. Onde começaram as suas feridas, aí vai começar a glória de Deus brilhar na sua vida.
Mas não fique amargo contra aqueles que te feriram, te machucaram. Não fique preso ao que te falaram. Seja humilde. Entenda que se isso aconteceu, se Deus permitiu, não é que Ele quis, mas se Ele permitiu, é porque tem um propósito nessa dor. Tem um propósito para você se tornar mais forte e para você ser aprovado, tá? Não é que Deus precisa do seu certificado de aprovação. Você precisa disso, porque isso prepara você. Prepara você para o nível que Deus quer te levar, aonde Deus quer te levar. Veja bem, talvez você esteja hoje no deserto, né? No deserto da mágoa, da dor. Existem tantas realidades desertificadoras aí que você pode expressar, né? Que você está vivendo, que são um deserto para você. Mas Deus não se esqueceu de você no deserto. Como a palavra que nós lemos. O pé do povo não se inchou. Ou seja, eles caminharam, né? A comida não faltou. Claro, muitos deles escolheram permanecer fechados e não passaram no teste, infelizmente. Porque veja bem, tudo que Deus fez, milagres, abriu o mar, tirou-os do Egito, as pragas do Egito, Deus não os levaria ao deserto para matá-los no deserto, infelizmente. Claro que não. Deus tinha algo grande para eles. Mas muitos deles escolheram não passar no teste, sabe? Mas no deserto, continue fazendo o que é certo. Deus está vendo você. Ele vê você louvando, ao invés de reclamar. Ele vê você fazendo o bem, o que é certo, sem ser reconhecido. Ele vê você chorando, mas permanecendo fiel na dor. Ele vê você permanecendo no serviço de Deus, mesmo na injustiça, na perseguição. Ele vê você honrando o casamento, mesmo quando você não está recebendo da outra parte o que você gostaria ou precisaria. Na batalha e no deserto, desculpa. Na batalha e no deserto, a gente aprende coisas muito singulares. Aprendemos a confiar sem ver. Aprendemos a depender sem tocar, né? Depender de Deus. Aprendemos a sermos menos melindrosos, né? Menos dó de nós mesmos. Essa, mais uma vez, eu digo, essa dó de nós mesmos, né? Esse melindre, sabe? Isso nos faz regredir demais. Do ponto de vista espiritual, mas também psicológico, humano, na maturidade humana. A pessoa que fica sempre arranjando o culpado, que tem dó de si, ela nunca cresce, ela nunca vai chegar a um novo nível. Porque ela está usando tanta desculpa para deixar de enfrentar o deserto que é dela. Desculpa, eu sei que é duro, filho, filha, enfrentar certas coisas. Mas abraça o deserto que é teu, ele é teu. Eu tenho os meus, a Paula, o Sapo, cada um de nós temos os nossos desertos. Mas abraça o deserto que é teu. E permanece fiel. Esse deserto vai passar. E outra coisa, muito importante, encerro dizendo, não perca a sua paz quando não te reconhecerem nem te celebrarem. Você está em preparação, você está no deserto. Isso tudo é parte do deserto. Continue fazendo certo, continue honrando a Deus, continue obedecendo a Deus. Você vai passar no teste, e portas maravilhosas vão se abrir na sua vida. E Deus é assim, quando Ele faz, gente, é de uma hora para outra, sabe? O cara estava na cadeia, vem cá que o faraó quer te ver. Talvez José pensou, nossa, ele vai cortar minha cabeça agora. O que falaram para ele? O faraó, eu estou preso e o faraó quer me ver. Mas ali era Deus dizendo, por trás das palavras do faraó, Deus estava dizendo, filho, eu vi a sua fidelidade na cadeia, colocando os seus dons à disposição. Eu vi a sua fidelidade a mim, não caindo no adultério. Eu vi as suas orações, os seus jejuns. Eu vi você permanecendo na minha graça, mesmo quando você não tinha motivos para isso. Eu vi você me honrando e fazendo bem quando você não era honrado nem reconhecido. Está aqui, entra na terra prometida. Eu tenho isso para você e muito mais, meu filho. Vem cá, o momento da exultação chegou. E Deus quer dizer isso para mim e para você. E veja bem, olhe para coisas que você está enfrentando hoje na sua vida. Se você as enfrentasse 15 anos atrás, você não as suportaria. Então o que você foi vivendo, preparou você para viver o que você vive hoje, para enfrentar o que você vive hoje. Então Deus não vê só o agora, Ele está vendo o depois. Então o deserto de hoje está te preparando para a aprovação e para a bênção de amanhã também. Porque, entenda bem, existe um peso na bênção. Existe um peso. Novos níveis, novos demônios. Novo favor, nova perseguição. Nova bênção, novas provações.
Você está entendendo? Então Deus está preparando, a musculatura espiritual está, né, se tonificando para que você suporte tudo isso. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra tão bendita, Deus. Obrigada, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a permanecermos fiéis na provação, a permanecermos fiéis no deserto. Senhor, liberta o nosso coração da autopiedade, da dó de nós mesmos, da amargura, da mania de culpar os outros, porque não me viram, não me reconheceram. Senhor, sintoniza-nos contigo e nos faz entender o que o Senhor está fazendo na nossa alma. Nos faz entender a estação da alma na qual nós estamos. Nos liberta da superficialidade espiritual. Vem, Senhor, e abre os olhos do nosso coração e da nossa fé. Pai, no nome de Jesus, derrama sobre nós uma porção abundante do Teu Espírito Santo nesse momento, sobre quem está aqui, sobre quem está em casa. E vem, Espírito Santo, nos iluminar, nos dá o entendimento de tudo que estamos vivendo aqui. Vem, Espírito Santo de Deus, nos faz compreender o momento no qual nós estamos. Não nos deixa ficar amargos, Espírito Santo. Não nos deixa ficar reclamando. Não nos deixa fazer o mal, pagar o mal com o mal. Que nós continuemos fazendo bem, o que é certo, honrando a Deus, honrando a nossa missão, sendo fiéis mesmo quando ninguém está vendo. Que nós passemos no teste, Espírito Santo. Não nos deixa regredir. Que nós entendamos o propósito da dor. E que nós entendamos que mesmo quando alguém, usando mal a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, escolhe nos ferir, Deus está conosco nesse deserto da dor, da liberdade mal utilizada do outro, para nos curar e para nos fazer crescer a partir de tudo isso. Não nos deixa desanimar. Vem, Espírito Santo, retirar a revolta de muitos corações. Pessoas que foram ouvindo e dizendo, não, mas quem errou não fui eu, mas não está certo o que eu estou vivendo. Filho, filha, seja humilde. Dobre as suas razões diante do Senhor. Deixe esse orgulho de lado. Reconheça que Ele é Deus e você é servo. Ponto. Ele sabe o que está fazendo. O Senhor está abrandando, amansando muitos corações que estavam irritados, nervosos, agitados nessa manhã. O Senhor está batizando você no Espírito Santo e curando o seu coração de uma cegueira espiritual que você não conseguia entender o que você estava vivendo. Hoje o Espírito Santo veio dar nome ao que você está vivendo, à estação, ao momento que você vive na sua vida. Sobre toda a rebelião, toda a confusão de valores que esse mundo hoje vive. Quer você esteja no deserto, quer você esteja no tempo de bonança. Proclame o senhorio de Cristo. Jesus é o meu Senhor, Salvador e Libertador. Jesus Cristo é meu Senhor, Salvador e Libertador. Retire, Senhor, da nossa boca toda murmuração, toda reclamação, toda maldição uns contra os outros. Restabelece no nosso coração a paz, a partir da proclamação do seu senhorio em nossas vidas.